Bom dia, então, tudo bem, gente? Hoje não está a turma inteira, grande parte da turma, mas está sempre o mesmo grupinho, né? Então, isso significa que vocês são interessadas no assunto, é um assunto importante para o biomédico, e também mostra o comprometimento de vocês, não só com a disciplina, mas com o curso inteiro. Antes de começar a matéria propriamente dita, eu gostaria de lembrar, né, que tem o nosso trabalho, deixa eu pegar meus alfarrábios aqui, o nosso trabalho, que é testes ecotoxicológicos e os poluentes do solo, tá? Tem até livros publicados sobre isso aqui no Brasil, eu mesmo tenho alguns trabalhos publicados, vocês podem ir procurando. Vocês têm que entregar a turma da quinta-feira de manhã, lá na 17ª semana, então, no máximo, até dia 26 de novembro, às 23h59. As recomendações, lembrando, seguem as mesmas do trabalho do primeiro bimestre. Tá bom, gente? Vocês podem ter no máximo 4 integrantes. Eu até sugiro que vocês utilizem as mesmas equipes do bimestre passado, tá? Não se esqueçam de fazer esse trabalho, não deixem para a última hora. Vocês estão com notas excelentes, mas pode melhorar ainda mais, né, para garantir que vai ter uma nota alta no currículo, né, no histórico escolar, e vai passar sem exame final, né? Vamos lá, vamos trabalhar para dar mais uma semaninha de férias para o professor Klaus, vamos? Né? Não, estou brincando, vocês sabem que eu estou brincando. Eu sempre falo, eu vou ter que preparar o exame final de qualquer maneira, mesmo que passem todos os alunos, eu vou ter que preparar o exame final, deixar preparado já com antecedência, tá? Mas quando eu faço essa brincadeira, eu estou pensando em vocês, né? Principalmente vocês terem registrado no histórico escolar uma nota boa, né? Que aumente o coeficiente de rendimento final de vocês no dia a dia. Né? Então, hoje a gente vai continuar com poluição de solo, né? A gente viu semana passada o que é solo, como que solo é formado, as principais características. Se lembram? Né? Fase sólida, que tem a parte mineral e matéria orgânica, a parte mineral tem argila, menor partícula, silta intermediária e areia, a maior partícula. Vocês se lembram que essas partículas da fase sólida, elas têm cargas em volta? Então, essas cargas vão se ligar com cargas opostas. E a grande maioria disparada dos poluentes tem cargas nas suas superfícies também. Né? Principalmente quando eu tenho poluentes na forma iônica, como, por exemplo, metais pesados na forma iônica. Né? A gente viu também a matéria orgânica, né, formada por material vegetal e animal em algum estado de decomposição. A fase líquida, que é a água do solo, né? E ali ocorrem as principais transformações químicas e bioquímicas. É dali que a planta tira nutrientes para ela crescer, né? E a gente viu também a fase gasosa do solo, né? Parte gasosa do solo, onde que a gente chama de atmosfera do solo. E ele é muito parecido com a atmosfera normal. A única diferença é que, como o solo é mais confinado, você acaba tendo maior teor de CO2 ali. Porque as plantas, os micro-organismos, a fauna do solo, todos vão respirar. A maioria respira, a grande maioria respira oxigênio e libera CO2, que nem a gente, né? Até as plantas, na fase de respiração, fazem isso. Elas têm a fase de fotossíntese e a fase de respiração, né? Nós vimos também como o solo se desenvolve, né? Através do intemperismo, então aquela rocha ela vai se quebrando, se quebrando, se quebrando, até formar o solo. E ele é formado de cima para baixo. E a gente viu que esse processo de formação de solo, ele leva à formação de camadas. Inclusive, eu mostrei fotos para vocês, dá para ver essas camadas, né? Dá para diferenciar pela cor, por alguma característica física, né? E essas camadas a gente chama de horizontes. Então, o horizonte orgânico, onde que tem a serrapilheira, onde que tem aquela acumulação de matéria orgânica, tem horizonte A, horizonte B, horizonte C e horizonte D, que é a rocha original ainda que não foi decomposta, que não virou solo. Né? Então, a gente viu essas
principais características. A gente viu os poluentes também, os macro e os micropoluentes, né? Macropoluente é aquele que vem em grande quantidade. Micropoluente é aquele que vem em pequena quantidade, inclusive alguns a gente chama poluentes traço. Por quê? Eles têm uma quantidade muito, muito pequena, por isso um traço, como se fosse só um tracinho assim pequenininho no geral, né? Tem os poluentes orgânicos, inorgânicos e assim por diante, tá? Então hoje, bom, professor, legal, isso que o senhor falou, bem legal e tal, mas o que me interessa é a poluição do solo, né, professor? Então, o que me interessa como profissional da área de análise ambiental é monitorar a poluição do solo. Então, hoje a gente vai discutir um pouco como fazer esse monitoramento, né? Eu vou mostrar um método bem simples, é mais um método lógico, né? Mais um método para você seguir de forma lógica do que qualquer outra coisa, né? Eu tenho uma área lá que eu acho que está contaminada. Eu acho. Eu só vou ter certeza depois que fizer a análise, né? Mas como é que eu posso fazer, então, esse processo de monitoramento, né? Então, eu vou mostrar um pouco, nós vamos discutir um pouco sobre isso com vocês hoje. Vou tentar compartilhar aqui a nossa aula. Chega no final do ano, a gente já está com a voz bem prejudicada, pessoal. Infelizmente. Eu queria que alguém abrisse o microfone e me dissesse, por favor, se vocês estão vendo o slide. Sim, professor, está aparecendo. Tá, muito obrigado. Então, nossa matéria de análise ambiental, nós estamos na semana 14. E o item hoje é poluição do solo, segunda parte, a parte de monitoramento. Eu dou aula também para a turma da noite, né? E interessante que a turma da noite é na segunda-feira. Então, nós tivemos muitos feriados na segunda-feira. Eles estão um pouco atrasados em relação a vocês, tá? Infelizmente, a gente vai ter que juntar alguns pontos da matéria, inclusive, para dar conta de tudo. Mas vamos lá, então, falar de monitoramento. Antes de a gente falar do monitoramento propriamente dito, a gente tem que falar de área contaminada, né? O que é uma área contaminada? Então, o conceito clássico de área contaminada é uma área, local ou terreno onde há comprovadamente poluição ou contaminação, no nosso caso aqui é a mesma coisa, tá? Causada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Natural a gente não considera muito, tá? Vai depender muito do caso. A gente só considera aqueles que entraram no solo de forma planejada ou acidental. Planejada é quando, por exemplo, eu faço um buraco e jogo lixo ali, né? Acidental, né? Acidental é posto de gasolina, por exemplo, que tem aqueles tanques subterrâneos, eu já conversei isso com vocês, né? Aqueles tanques subterrâneos e de repente abre um buraco ali sem querer, o tanque está muito velho, aconteceu alguma coisa e começa a vazar gasolina. Isso é acidental. Uma vez eu dei consultoria para um hotel lá em Foz do Iguaçu, que eles tinham um tanque de óleo para aquecimento de água, que eles usavam para aquecimento de água, né? Um tanque de óleo, mas não era subterrâneo, era aéreo. Então ele estava acima do solo. Ele, sem querer, vazou um pouco, vazou, não chegou a 1.000 litros de óleo que vazou, mas contaminou o solo embaixo. Isso é uma forma acidental de contaminação. A gente vê muito acidente de caminhão e acidente de trem, onde que o trem descarrilha ou o caminhão vira. Isso era bem comum aqui entre Curitiba e Paranaguá, né? Porque Paranaguá é um porto de exportação. Era bem comum, tinha uns anos atrás, que volta e meia descarrilhava caminhão, caminhão sem freio, né? Descarrilhava. Ele virava caminhão, descendo a serra, indo em direção a Paranaguá com o caminhão cheio, ele não conseguia controlar, daí ele caía, tinha acidente e começava a vazar tudo, etc. Ou mesmo trem. De trem tem sido difícil os casos, poucas vezes a gente ouve isso.
O problema é que esse conteúdo, e dependendo do conteúdo, pode ser pior ou não tão pior para o solo, ele vai cair no solo, ele vai ser levado até rios, riachos e etc. E a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, olha, depositado, acumulado, armazenado, enterrado ou infiltrado. Então, a gente está falando de tanto poluentes na forma sólida quanto na forma líquida. Existe poluição na forma gasosa? Existe, gente, é raríssimo, pouquíssimos casos, mas pode existir poluentes também na forma gasosa que vão atingir o solo. Não é nada comum. Para falar a verdade, eu pessoalmente nunca vi, e eu tenho bastante experiência em poluição de solo, tá? Vocês vão ouvir também outras palavras ligadas a áreas contaminadas: sítio contaminado, terreno contaminado, solo poluído. É tudo a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Mas eu acho que a palavra-chave para você dizer que uma área está contaminada é comprovadamente, né? Tem poluição comprovada, contaminação comprovada. Então é importante, se eu coloco como uma palavra-chave, é importante que eu faça essa comprovação, né? E essa comprovação vai ser dada a partir de um sistema de monitoramento, tá? Essa figura eu já mostrei para vocês aula passada, né? Então, da onde que pode vir poluição, né? É muito comum aqui no Brasil, por exemplo, de aterros, lixões, aterros controlados e aterros sanitários. Para falar a verdade, a gente tem esses três tipos, né? Lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Qual é a diferença entre esses três? O lixão é só um buraco feito na terra e jogado lixo. O aterro controlado tem um nome um pouquinho mais bonitinho, mas ele não difere muito. É um buraco cavado na terra, jogado lixo e depois ele é coberto com terra. Quer dizer, não tem nenhum cuidado. Ele é um lixão um pouquinho melhor, mas praticamente nada melhor. E um aterro controlado é aquele que faz o buraco na terra, coloca-se uma geomembrana, uma membrana plástica grossa, faz um sistema de coleta do chorume, aquele líquido que sai da decomposição do lixo, faz um sistema de coleta de gás metano que sai da decomposição anaeróbica da matéria orgânica, e depois vai se recobrindo, etc. Tem um monte de coisa. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, assinada promulgada lá em 2010, puxa, fazem 10 anos, meu Deus do céu, tanto lixão quanto aterro controlado são proibidos, tá? Só pode aterro sanitário. E mesmo assim, a gente deve evitar o máximo possível de usar aterro sanitário. Aqui em Curitiba, a gente tem o antigo aterro sanitário do Caximba, né, que foi fechado já há alguns anos, e o atual aterro sanitário fica lá, acho que em Mandirituba, fica adiante de Fazenda Rio Grande. Eu acho que é Mandirituba, a gente já foi lá, mas me bateu um branco agora, é o qual município. Mas a gente tem outros lugares onde que a gente jogava lixo antes do aterro da Caximba. O aterro da Caximba foi inaugurado em 1986. Onde que a gente levava lixo antes? Tem o aterro, o lixão da Lameia Pequena, que fica ali entre Curitiba, Almirante Tamandaré e Colombo, à beira do rio Passaúna. Tinha um antigo lixão lá na cidade industrial, à beira do contorno. Hoje tem uma favela em cima. Já tentaram até tirar a favela dali, mas uma amiga que trabalha na prefeitura falou uma vez que foram lá conversar com o pessoal da favela e eles foram com arma ameaçar o pessoal da prefeitura, né? Então, lixão é um problema muito sério. Posto de gasolina, como eu já falei para vocês. Depósito de produtos perigosos, principalmente em tonéis de ferro, onde que vão ficando velhas, vão vazando.
né? Claro que a agricultura mal feita, gente, é um problema sério, é um problema seríssimo para a poluição do solo, inclusive, né? Produtos à base de nitrogênio, de enxofre, a chuva ácida, esgoto ainda é um problema, a gente tem poucos lugares com esgoto tratado ainda no Brasil, por incrível que pareça, e daí é jogado nos rios, que vai influenciar o solo. Fossas sépticas, aqueles buracos onde se joga esgoto, e assim por diante, tá? E o problema é que não vai contaminar só o solo, né? Vai contaminar a água subterrânea e todo o corpo de água subterrânea está ligado a um corpo de água superficial, seja um rio, um lago, etc. Isso pode levar até ao mar, inclusive, tá? Então, nós temos várias fontes passíveis de contaminar o solo. O que a gente tem que fazer? Tomar cuidado. Mas a partir do momento que o solo a gente acha que está contaminado, a gente tem que fazer um monitoramento dessa contaminação para ver até onde vai essa contaminação. Por isso, a gente faz o monitoramento, né? Quais são os problemas gerados por áreas contaminadas? Em primeiro lugar, ocorrência ou possibilidade de explosões e ou incêndios. Como assim, professor? Pode acontecer? Pode. E eu vou dar um exemplo para vocês. Até alguns anos atrás, eu estava num congresso de Biologia e Química do Solo, lá no Nordeste. Daí, quando eu estava voltando, eu me lembro que eu estava com alguns colegas de outros lugares, e o comentário era: vocês viram o que aconteceu em São Paulo? Bom, o que aconteceu em São Paulo? Tinha um shopping na região metropolitana de São Paulo que foi construído em cima de um aterro, de um lixão, um antigo lixão. Então, o que eles fizeram? Eles asfaltaram tudo, né, concretaram tudo e construíram um shopping em cima. Qual que era o problema? Um lixão, o processo de decomposição do material que está no lixão nunca para. Então, eu tenho uma série de bactérias aeróbias e anaeróbias. Quando eu faço a impermeabilização da superfície, o oxigênio vai acabando lá embaixo. Então, eu tenho uma predominância da decomposição anaeróbia. E se vocês se lembram, decomposição anaeróbia, ela dá como produto final, um dos produtos finais, metano, SH4. O metano é altamente explosivo, tanto que a gente usa como gás de cozinha metano, por exemplo, né? Então, o que estava acontecendo debaixo do shopping? Ele estava começando a acumular metano, ele estava começando a fazer grandes bolhas de metano. E daí eles descobriram isso, tiveram que fechar o shopping. O certo seria até tirar o shopping de lá, mas isso é milhões e milhões e milhões de reais, né? É muito grave o problema. Então, o que eles fizeram? Eles furaram canos, né, debaixo da terra, canos com buracos. Todo gás, ele tende a procurar o caminho mais fácil para cima, né? O gás, ele é mais leve do que o ar, então ele acaba subindo. Sempre assim, por isso que aquelas bolhas de metano estavam empurrando cada vez mais para cima, podendo explodir o shopping. De baixo para cima, do solo para cima, né? E daí eles colocaram canos com buracos para escoar esse metano. Daí o metano é escoado sem problema algum. Né? Normalmente, quando ele é escoado, isso acontece no aterro da Cachimba, que já foi fechado, né? Eu falei para vocês, ali no bairro da Cachimba, antes de chegar em Fazenda Rio Grande, até o Greca está com um grande projeto lá para eles, mas fala há muitos anos e nunca foi feito nada. Lá tem esses canos, ainda se produz metano, lá tem os canos, e daí eles queimam o metano, né? O metano sai pelo cano lá para o ar, e daí eles queimam. Essa queima faz com que o CH4 se transforme em CO2. Em termos de gás de efeito estufa, o CO2, dióxido de carbono, é muito menos danoso do que o metano CH4. Agora é interessante, porque o gás metano, você não vê queimando. Você não vê queimando. Então, assim, normalmente quando você queima alguma coisa, você vê o fogo, né? Fogo amarelo, algumas outras cores, dependendo da azul, dependendo da temperatura que tá, né?
mas quando você bota fogo em gás metano, você não vê o fogo. A única jeito de ver é quando faz assim, você olha através do gás e a imagem atrás está meio tremida, né? Porque o gás faz uma reflete a imagem, né? Não é reflete, faz uma ele faz com que a imagem atrás fique meio torta, assim. Então, é o único jeito de ver metano queimando, tá? O gás em si, ele também é transparente, né? Não tem cor, como a grande maioria dos gases, mas a grande maioria dos gases, quando queima, a gente vê queimando. O metano, não. É claro que áreas contaminadas também podem provocar danos ou riscos à saúde de pessoas, ecossistemas, né? Então, doenças por substâncias químicas, ou poluente no poço, contato dermal, ingestão de solo, né? A gente sabe que crianças, por exemplo, elas têm até uma certa idade, é o que a gente chama de idade da boca, né? Elas não conseguem sentir direito na mão, então colocam na boca as coisas bem pequenininha, né? Estou falando mais de bebês. Inalação de vapores ou mesmo consumo de alimentos contaminados. Isso é bem interessante. Teve um caso lá dos Estados Unidos, Love Canal, há muitos anos atrás, onde que tinham enterrado substâncias químicas lá na década de 50. Aqueles tambores, eles começaram a enferrujar, começou a vazar e começou a subir poluente. E eram substâncias extremamente perigosas. Ele subiu por capilaridade. É a mesma coisa dos vasos, né? Por que o sangue sobe? Por capilaridade, né? São vasos bem pequenos, faz por capilaridade física subir. E começou a subir poluentes pela superfície do solo, para a superfície do solo, a partir de capilaridade. E daí as pessoas que tinham casas ali e tal, iam fazer jardim, ou aquilo saía também na forma de vapor, ou tinha sua horta, e daí as plantas puxavam poluentes e assim por diante. Isso tem muitas das plantas, elas acabam puxando certos poluentes do solo, e pelos mesmos mecanismos bioquímicos que elas puxariam nutrientes, né? Então, tem alguns poluentes, principalmente metais pesados, que são muito próximos aos nutrientes, quimicamente falando. Então, daí, sem querer, a planta puxa aquilo. Mas tem muitas plantas, gente, isso é bem interessante. Tem muitas plantas que, quando puxam poluente, ele não é tóxico para a planta, porque a planta ela tem um mecanismo bioquímico que isola o poluente dentro da planta. Então, ele pode isolar no caule, no tronco, né, na folha, na flor, no fruto. Então, esse poluente, apesar da planta puxar o poluente do solo, lá da solução do solo, da água do solo, esse poluente não faz mal para a planta. E daí entra o caso aqui do lixão que a gente tem que eu falei agora para vocês, que a gente tem ali na cidade industrial, um lixão bem antigo da década de 60, onde que hoje tem uma favela em cima. Essa minha amiga contando que uma vez eles foram lá e daí contando que aquilo é um lixão, que pode fazer mal para as pessoas e tudo. E uma mulher falou assim: "Olha o couve aqui em casa, tá enorme, né? Não sinto gosto nenhum diferente, etc, né?" O que estava acontecendo? O couve, ele é uma das plantas que a gente chama de hiperextratoras e que não sofrem com a grande maioria dos poluentes. O couve, ele, quando puxa o metal pesado do solo, ele vai translocar esse metal pesado para a folha e vai deixar numa condição dentro da folha que não faz mal para a planta. Só o que a gente come da folha, do couve? A folha. Então, quando a gente come o couve, os nossos ácidos gástricos vão fazer com que aquela ligação do metal pesado com o próprio material orgânico do couve se quebre e o metal pesado fica livre. E daí a gente pode ser contaminado, tá? E é claro, né, óbvio, quando você tem uma área contaminada, é a limitação do uso do solo. Você não pode usar para qualquer coisa, né? Por exemplo, você fecha lá um aterro sanitário. Tem alguns lugares que usam para campo de golfe. Por quê?
Eu não posso usar para qualquer coisa. No campo de golfe vão poucas pessoas, né? Que elas precisam de bastante espaço para cada jogada. E mesmo assim, ninguém vai ficar mexendo no solo, não tem criança e assim por diante, né? Então, uma área contaminada também pode dar um sério problema de limitação do uso do solo. E a gente sabe que em cidades, por exemplo, hoje, qualquer superfície que você possa utilizar seria interessante, né? Está ficando cada vez menos, ou as cidades estão ficando cada vez mais ocupadas. Então, para saber se aquela área está contaminada ou não, a gente tem que fazer um monitoramento. E hoje a gente indica fazer um monitoramento em duas fases: uma avaliação preliminar e uma avaliação confirmatória. Então, eu acho que aquela área está contaminada, professor. Eu acho, eu não tenho certeza. Então, vamos começar com uma avaliação preliminar. É o que a gente chama de diagnóstico inicial. Então, a gente vai começar a levantar informações para avaliação, para análise confirmatória, né? A primeira coisa, já vou explicar com mais detalhes, mas a primeira coisa é documentar a existência de evidências ou fatos que levem a suspeitar ou confirmar a contaminação, né? Quer dizer, por que você acha que está contaminado? Você viu alguma coisa? Você ouviu falar? Alguém falou, né, para você? Tem evidências históricas e etc. Então, toda essa primeira fase, avaliação preliminar, ela acaba por estabelecer um modelo conceitual inicial de cada área, né? Ela também ajuda numa coisa, né? Algumas vezes a gente faz uma avaliação preliminar e já leva um susto, tá super poluído, tá muito perigoso, já tem que fazer uma medida emergencial. Mas, professor, como que essa avaliação preliminar, né? Então, assim, a gente começa com a avaliação preliminar em dois ramos. O primeiro ramo é uma inspeção da área. Então, você acha que aquela área pode estar contaminada. A primeira coisa, vá lá. Vá lá. Comece a ver, né? Veja pessoalmente. Tem alguma coisa ali que a tua visão pode significar contaminação? Ó, oh, professor, eu vi uns tonéis lá jogados em um canto que estavam provavelmente com algum produto químico muito sério. Inclusive, eu vi um vazamento, eu vi um negócio ali, uma cor meio azul, meio verde, sei lá o que era, aquilo rosa, roxo, sei lá, opa. Então, a inspeção da área, e é sério mesmo, a gente normalmente vai com máquina fotográfica, né, ou com celular para tirar fotos, filmar e etc. É claro que só uma ideia não basta. O ideal é que você tenha alguns dados que vão corroborar com essa ideia. E daí vem o estudo do meio físico e o estudo histórico. Eu quero começar com o estudo do meio físico. Eu fui lá, vi como que estava a área. Opa, eu tenho alguma coisa, pode estar acontecendo aqui, né? Ah, mas não tem nada aqui, pelo amor de Deus, aqui tá, as árvores estão lindas, não tem nenhum indício físico, não tem nada. Opa, então já paro. Mas teve um indício maior, então eu vou estudar o meio físico. Eu vou começar a fazer algumas amostras, eu vou começar a ver que tipo de solo que é e etc. Eu não preciso fazer uma amostragem muito a fundo, tá? Só para ver. Opa, lá tem uns tonéis com um líquido meio assim. Então eu vou tirar umas amostras e etc. Mas principalmente eu vou levantar dados já existentes. Que tipo de solo que é? O que lá os especialistas falam? E eu vou fazer o estudo histórico daquela área. O que é esse estudo histórico da área? Eu posso fazer por dois grandes meios. Consultar dados, consultar informações, por exemplo, na prefeitura, no órgão de proteção ambiental do estado, e falar com pessoas.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Na década de 80, São Paulo tinha um prefeito chamado Paulo Maluf, vocês já com certeza já ouviram falar, né? Ele está metido em falcatrua agora e tal, mas ele tinha um projeto habitacional chamado Projeto Singapura, onde que ele pegava áreas e construía pequenos prédios, não eram tão pequenos assim, é tipo Minha Casa Minha Vida agora, mas quem fazia era a própria prefeitura. Construía prédios e levava pessoas de favela para esses prédios. E teve um caso lá, em um conjunto de prédios que ele fez, que fora problemas de prédio mal feito, superfaturamento, etc., não estou falando nem disso. Mas teve um caso onde que pessoas começaram a adoecer. Era muito mais do que qualquer normal que você possa imaginar. E o que eles começaram a investigar? Por que as pessoas estão adoecendo desse jeito? E eles viram que era provavelmente contaminação de alguma coisa, ou do ar, ou da água, ou do solo. Fazendo um estudo histórico, eles viram que aquela área pertencia anteriormente, eles compraram a área da COFAP, que é uma grande indústria, amortecedor, freio, essas coisas assim, de carro, né? Daí, só que antes de ser uma área da COFAP, lá na década de 40, 50, era uma indústria química. E como na década de 40 e 50 eles não tinham legislação ambiental praticamente nenhuma, quase zero, a indústria fazia o que queria, né? Então aquela área toda foi contaminada por rejeitos, por resíduos da indústria química. Daí a COFAP comprou aquela área, fez uma indústria e depois fechou a indústria, vendeu e o governo de São Paulo fez um conjunto habitacional. O que aconteceu? Toda aquela poluição lá da década de 30, 40, 50 foi parar naquela população na década de 80, 90. Então, quem proporcionou isto, saber isto, que tipo de poluente, quanto que estava, por que estava ali, foi o estudo histórico, tá? Então, outra coisa que a gente pode fazer também no estudo histórico é perguntar para as pessoas, né? Como que se fazia antes? Então, eu já vi casos, por exemplo, onde que se levou antigos funcionários e o antigo funcionário, olha, naquela parte do terreno se colocava tal coisa, naquela parte do terreno se colocava outra coisa. Eu tenho um caso particular bem interessante que eu durante alguns anos eu dei consultoria para uma grande empresa na região metropolitana e hoje essa empresa não existe mais, mas foi bem interessante porque ela existe desde o começo da década, existia desde o começo da década de 70 e também tinha pouca legislação ambiental. Quando eu estava lá, isso foi já nos anos 2000, quando eu estava lá eles estavam cavando lá um certo lugar do terreno, um terreno de mais de 1 milhão de metros quadrados. Eles estavam cavando um certo lugar para colocar um cano e quando descobriram lixo, né? Inclusive lixo tóxico. E daí eles foram cavando um pouquinho mais. Aquilo era um depósito de lixo do começo da década de 70. Não tinha nenhum funcionário mais ali que era desde aquela época. Então, eles não sabiam que tinham aquele depósito. A própria empresa não sabia, porque na década de 70, eles, né, vamos dizer assim, sem seguir nada, eles jogavam ali, fizeram um buraco, jogavam, colocaram terra em cima, né? Então, eles tiveram que, foi sem querer que eles descobriram, ninguém sabia, não tinha papelada, documentação sobre isso, não tinha nada, né? E não tinha nem funcionário antigo para dizer, realmente isso era um lixão, assim, assim, assado. Então eles tiveram que cavar um monte, uma área muito grande, tinha muito lixo, tiveram que tirar tudo dali, pagar tudo, isso custou muito dinheiro para eles recuperarem aquela área, mas eles fizeram, mesmo aquilo sendo da década de 70, quando ainda não tinha legislação referente.
Então, gente, o estudo histórico é muito importante, tá? Professor, cheguei à conclusão que, pelo estudo histórico e tal, realmente o negócio está feio aqui, professor. O negócio está muito feio. O que a gente pode fazer? Daí a gente vai para avaliação confirmatória, né? Então, na avaliação confirmatória, a gente vai confirmar ou não se tem é, é, poluição, né? Se o solo está poluído, está contaminado ou não. Mas isso a gente só vai fazer porque gasta muito dinheiro, tá? A avaliação confirmatória é mais custoso, é bem mais custoso. Então, isso a gente só vai fazer se depois da avaliação preliminar a gente acha que tem chance de estar contaminado. Na avaliação preliminar é interessante que algumas vezes a gente tem certeza que está contaminado, certeza absoluta. A gente só não sabe pelo que está contaminado, qual que é a concentração do poluente, qual a extensão da poluição, se é só uma parte do terreno ou não. Então, a gente algumas vezes sai da avaliação preliminar com certeza que aquilo está contaminado. Mas, algumas vezes a gente pode ter só uma percepção. Olha, é provável que esteja contaminado. Tem chance de estar contaminado? Ótimo. Então vamos para avaliação confirmatória, tá? E é sempre assim, tá? É sempre assim. É por isso que o estudo histórico, eu sempre bato nessa tecla, o estudo histórico é muito importante. O que tinha naquela área? Vai cada vez mais para trás. Mas, professor, aonde que eu posso achar esses dados? Então, vai lá na junta comercial, vai lá na prefeitura, vai lá na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né? Algumas vezes você não sabe exatamente o que faziam, mas vocês acharam uma antiga multa da Secretaria do Meio Ambiente para uma empresa que tinha ali, e assim por diante. Mas normalmente a gente consegue separar bem o que tinha. A gente sabe exatamente o que aquela empresa produzia e assim por diante. Então já dá uma pista. A avaliação confirmatória, ela tem 3 etapas básicas. E se vocês forem pensar, é claro, tem que ser assim, professor. Não tem de outro jeito. Isso é pura análise ambiental. Eu sempre falo para vocês, gente, não adianta só a gente ir para o laboratório, tá? A gente tem que saber como amostrar, como fazer análise e como interpretar os dados encontrados na análise, tá? Nós não somos técnicos. Por favor, lembrem-se disso. Eu sempre falo isso para vocês. Nós somos profissionais formados em nível superior que tem que raciocinar, tem que pensar. Então, na avaliação confirmatória, quais são os passos? Primeiro, fazer um plano de amostragem. Como que eu vou amostrar ali? Vocês se lembram? A gente já falou isso na água, no ar, né? Na água a gente já falou, olha, amostre antes do ponto de poluição, amostre depois do ponto de poluição, né? Veja como é o ciclo da poluição. Então você pode ter que fazer amostragem diária, semanal, mensal, a cada 6 meses. Lembre-se que você não vai amostrar só em um ponto na coluna de água, amostre na superfície, amostre mais para baixo, de repente amostrar até sedimento. Eu até mostrei um trabalho que eu fiz lá na Federal, junto com uma aluna de mestrado e uma professora da Baía de Paranaguá, né? Baía de Guaratuba. Eu tenho amigos que amostraram metais pesados na Baía de Paranaguá, e eles chegaram até a conclusão que os metais pesados vinham da tinta dos navios e etc. Assim, a gente também vai fazer pro solo. Mas pro solo é mais fácil, né? Porque o poluente está ali, ele não se move tão rapidamente. Em um rio, o poluente vai de um lugar para outro. No mar, numa baía também, pelas correntes. Mas no solo, não. Ele tende a se mover bem devagar no solo. A pluma de contaminação se tende a mover bem devagar no solo, né? Então, fazer um plano de amostragem, pegar
essas amostras, coletar elas, levar para o laboratório, fazer análise e depois interpretar estes resultados, tá? Plano de amostragem. O que eu devo definir para fazer a amostragem? Primeiro, os meios a serem amostrados. Como assim os meios? Vocês se lembram que no solo tem a fase sólida, líquida e gasosa? Algumas vezes o nosso poluente está na forma gasosa, e daí tem até equipamentos para mostrar o ar do solo. Não é muito comum, mas pode estar também. Por exemplo, quando tem contaminação do solo por gasolina. A gasolina é líquida, mas ela se transforma na fase gasosa muito rapidamente. Então, quando eu for amostrar, fazer a amostra em postos de gasolina, eu tenho que amostrar a parte sólida, a parte líquida e a parte gasosa do solo, né? Isso é muito importante. Aonde que está o poluente? Daí eu tenho que estudar o poluente. Nós temos milhões de poluentes possíveis no mundo inteiro, né? Mas se eu tenho um estudo histórico muito bem feito, pô, professora, aqui tinha uma fábrica de ácido sulfúrico. Bom, então a chance do poluente ser ácido sulfúrico é gigantesca. Né? Então, o estudo histórico já me mostrou. Ah, e o ácido sulfúrico fica em que forma? Vamos lá nos livros. O ácido sulfúrico fica na forma líquida, ele se liga com as partículas de solo, e etc. E daí ele se transforma, e daí a gente tem que estudar aquele poluente, como que ele se comporta dentro do solo, isso a gente tem que estudar nos trabalhos científicos, nos livros, para daí definir o que a gente vai amostrar. Por isso, estudo histórico é muito bom, tá? Porque ele já nos dá uma grande chance de saber o que pode estar servindo como poluente naquela área, né? Daí eu tenho que definir o número, profundidade e localização dos pontos de amostragem, né? Então, o número, quanto maior o número de amostras, melhor, né? Profundidade. O estudo histórico me falou assim, olha, que o poluente aqui é ácido sulfúrico, né? E o solo, olha lá o estudo histórico, as características da área. O solo é extremamente argiloso logo na superfície. Então pode ser que o ácido sulfúrico não tenha penetrado muito, porque ele ficou só na superfície por causa da argila. Cargas opostas se atraem e a argila segurou o ácido sulfúrico na superfície. Bom, professor, eu tenho muita poluição por nitrogênio. Ah, nitrogênio, as formas que o nitrogênio fica no solo são formas altamente móveis. Então, ele vai lá para a profundidade. Então, pelo estudo histórico e pelo conhecimento já do meio físico, como que é aquele solo, fase sólida, líquida e gasosa, eu cruzo os dois e começo a ver, opa, mas esse poluente eu só preciso amostrar na superfície. E esse poluente eu preciso amostrar em maiores profundidades. E a localização dos pontos de amostragem, né? Eu levei um antigo empregado lá e ele me disse: olha, seu Klaus, só naquele ponto lá que tinha depósito de produto químico, tá? De tal produto químico, tá bom? Mas e o resto aqui? Não, aqui era jardim, aqui era onde que as pessoas andavam. Certeza absoluta que não tem contaminação naquele lado, lá naquela metade do terreno? Certeza, seu Klaus. Eu trabalhei aqui desde o dia da inauguração até o dia que fechou. Eu estava todos os dias aqui, certeza, só naquele canto. Opa, então para que eu fazer a amostragem naquele outro lado, onde que eu tenho certeza que o empregado que trabalhou o tempo todo lá falou que não tem contaminação? Não vou fazer. Talvez um ou outro, só para desencargo de consciência. Mas eu vou concentrar as minhas amostras lá naquele lugar onde que o empregado falou que tinha depósito de produto químico, tá? Os parâmetros a serem analisados, né? Isso é importante. Para que eu vou analisar 1000 parâmetros se eu sei que eles só produziam ácido sulfúrico? Então, só vou analisar enxofre ou derivados de enxofre, né? Compostos à base de enxofre. Pronto.
acabou o ácido sulfúrico, H2SO4. Ah, ali era um poço de gasolina, seu Klaus. Ah, então eu vou analisar hidrocarbonetos, né? Ali era uma fábrica de adubo nitrogenado. Então eu vou analisar poluentes à base de nitrogênio. E assim por diante. Vocês estão vendo como a avaliação preliminar, além de dizer se tem uma possibilidade de estar contaminado ou não, ela nos diz quais possíveis contaminantes e aonde eles estavam. Isso é muito legal. Nesse plano de amostragem também eu vou definir técnicas, protocolos de amostragem, preparação de amostra, análise, etc, né? Por exemplo, aqui, né, dependendo do contaminante, eu vou colocar em um tipo de frasco, em um tipo de preservação, numa certa temperatura, e no máximo tanto tempo de espera, senão eles vão mudar. Se é só um adendo aqui, né? Normalmente metais pesados, aqui o caso do cromo é um pouco diferente, porque ele muda de forma, né? Normalmente, os metais pesados, você pode coletar o solo em um frasco, em um saco de plástico, fechar bem e não precisa fazer grande coisa, porque os metais pesados estão na forma iônica, daí eles não mudam mais, tá? Então, daí, como que pode ser a amostragem? Primeira coisa, tomar todos os cuidados para quem vai fazer a amostra. Tomar todos os cuidados. Equipamento de segurança. Então, na menor das dúvidas, usar pelo menos luva, tá? Usar pelo menos luva. Nunca pegar no solo com a mão, sem proteção, porque eu posso ter, dependendo do poluente, contato dermal, né, gente? Então, eu posso ter contaminação via pele. Então, eu tenho que tomar cuidado. Se for um poluente na forma de gás, máscaras, proteção para os olhos e assim por diante, tá? Não é muito complicado amostrar solo quanto à contaminação do operador, para quem do amostrador, né? Mas a gente tem que tomar cuidados. Se a gente for coletar solo só na superfície, de 0 a 10, 0 a 20, a gente pode ir com uma pazinha ou com uma pá. Mas algumas vezes a gente tem que coletar mais para baixo. Então, existem equipamentos, por exemplo, os chamados trados, onde que tem um parafuso lá no comecinho do trado, e a gente vai, é um cano com parafuso no final, e a gente vai penetrando no solo, como se diz, girando o trado para penetrar no solo. Eu, por exemplo, já tive que fazer coleta de solo a 2 metros de profundidade. Então, eu coloco o trado, tiro a primeira parte, coloco mais um pouco, tiro a segunda parte. E assim por diante, até chegar em 2 metros de profundidade. Então, tive que até esticar o trado, colocar mais cano, e é muito trabalho, algumas vezes é muito difícil fazer isso, tá? E normalmente a gente já leva uns caras meio parrudo lá para ajudar a gente e tal, para fazer força, porque algumas vezes é muita força. Eu cheguei já a quebrar trado de ferro, gente. Trado de ferro. Já cheguei de tão forte que eu tive que torcer para fazer coleta lá no fundo, eu cheguei a quebrar o trado de ferro, né? Então imagine como algumas vezes pode ser difícil, tá? Mas quando é na superfície, é muito mais fácil sem problema algum. E também a gente já começa a levantar quais são os valores limites das concentrações dos contaminantes que eu vou considerar. Tá? Eu já vou falar sobre isso. E daí, eu coletei e levei para o laboratório. Eu posso fazer algumas análises a campo. Hoje já tem alguns equipamentos que fazem, por exemplo, pH, que fazem condutividade do solo, que fazem umidade do solo, coisas básicas. Para a água já tem até alguns equipamentos que fazem metais pesados na água a campo. Então, se coleta já vai medir. Mas para solo ainda não tem. A gente está melhorando cada vez mais equipamentos para análise a campo, mas ainda tem um longo caminho a ser trilhado. A grande maioria das análises que a gente faz para a poluição do solo, a gente tem que levar para o laboratório. E daí, pessoal,
Qual a metodologia? A aula que vem eu vou mostrar algumas metodologias, mas pelo amor de Deus, gente, tem tanto poluente no solo e cada poluente tem uma metodologia específica, gente. O importante é que a gente vá pesquisar para aquele poluente que a gente quer analisar uma metodologia compatível com as características da amostra e equipamentos que atendam limites de detecção requeridos. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Não é de solo, mas é de resíduo de madeira. Uma vez eu fui chamado por uma empresa da região metropolitana a fazer uma consultoria para trabalhar com certo resíduo de madeira que eles tinham lá. A primeira coisa que a gente faz é pegar uma amostra e mandar para o laboratório para analisar. E aquela amostra deu uma quantidade de alumínio lá nas alturas. Mas eu fiquei pensando, não era solo, tá? Era madeira. Fiquei pensando, como pode dar tanto alumínio? Nenhuma madeira tem tanto alumínio. Não tem como, bioquimicamente não tem como, né? E daí eu fiquei desconfiada. Essa primeira análise nem eu, não era eu que tinha feito, era o próprio pessoal da indústria que tinha mandado para um laboratório. Daí eu pedi, mas qual é a metodologia que foi utilizada para analisar o alumínio na madeira? Ah, foi essa. Opa, é isso. Esta metodologia era incompatível com alumínio, então ele pegava outras coisas que muito semelhantes a alumínio e na metodologia acabava analisando como se fosse alumínio. Então eu peguei uma nova amostra, mandei para outro laboratório com uma metodologia compatível e agora baixou bastante o alumínio. Agora está certo. Eu brincava com o pessoal lá da empresa com essa árvore aqui com tanto alumínio não podia ter crescido, tá? Ela ia morrer antes, né? Então era complicado. Então, a gente tem que ver cada poluente dos milhões que existem que podem poluir o solo, como que é a metodologia para analisar ele, tá? E um outro problema, algumas vezes a legislação pede níveis muito baixos ou dá um parâmetro muito baixo, por exemplo, 1 ppm, mas o equipamento não lê 1 ppm, só lê a partir de 5 ppm. Então, aquela análise não vai ser compatível com a legislação, tá? Daí a gente ou muda de equipamento ou muda de laboratório para fazer. E outra coisa muito importante, isso serve para a água e serve para o ar também. Um laboratório que tenha controle de qualidade aceitável, tá? Assim, eu só mando para laboratórios que pertençam a redes de controle de qualidade nacionais. O que é uma rede de controle de qualidade nacional? Então, você tem um laboratório padrão, normalmente pertence ao governo, e ele prepara amostras, pode ser de ar, de água ou de solo, no nosso caso de solo. Ele prepara amostras artificiais. Naquela amostra, ele sabe quanto tem daquele elemento ou daquele composto. Daí ele manda essas amostras para todos os laboratórios conveniados. Os laboratórios conveniados não sabem quanto tem. E daí o laboratório padrão diz, ó, analise para tal e tal coisa. E daí eles analisam, voltam o resultado, né? E daí tem que estar dentro de um limite mínimo de variação, um limite máximo de variação. Se tiver, ótimo. O laboratório lá da rede vai receber um certificado dizendo que ele tem qualidade. Outra coisa é laboratórios que sigam normas de qualidade, por exemplo, a ISO 17025, acho que é, para laboratórios. Só que essas normas, elas prevêem uma certificação de elemento por elemento que o laboratório faz, tá? Que tem a ISO 9001, 14001, etc. Quanto mais certificações tiver, melhor. Se pertencer a uma rede nacional de controle e qualidade de laboratórios, melhor ainda, tá? E daí a gente vai fazer análise conforme cada poluente. A aula que vem a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? E, finalmente, a gente vai interpretar os dados. O que a gente vai fazer?
A gente preparou um mapa que tem toda a área que a gente acha que pode estar contaminada. Nesse mapa, a gente localizou os pontos de amostragem. Olha, o ponto 1 está aqui, o ponto 2 está aqui, o ponto 3 está aqui, o 4 está aqui, 5, e assim por diante. E quando a gente levou para o laboratório, a gente sabe que aquela é amostra 1, que equivale a tal localização. Aquela amostra 2, que equivale a tal localização. E assim por diante. A gente pega os resultados do laboratório, os resultados analíticos, pode colocar em tabelas e pode colocar também em mapas de linhas de isoconcentração. ISO é semelhante, concentração é a concentração do contaminante. Então, por exemplo, é difícil mostrar aqui agora para vocês, eu até poderia ter colocado um desenho aqui, mas imagine aquelas linhas, a gente vê isso para, por exemplo, em mapas meteorológicos, a linha onde vai ter o mesmo tanto de chuva e assim por diante. E daí a gente pode chegar à conclusão, ó, esse canto tem uma concentração maior, aqui já tem uma concentração menor, aqui menor ainda, aqui já não tem mais nada. Então, a origem da poluição é aqui e ela foi diminuindo à medida que ela indo para fora, tá? Se, ao comparar com a legislação, o nosso solo estiver com valores superiores aos limites estabelecidos pelaquela legislação, então a gente considera uma área contaminada. E daí a gente tem que proceder a ações de descontaminação da área. Por exemplo, eu chego à conclusão que ali tinha 10 ppm de chumbo, miligrama por quilograma de chumbo, né? Mas a legislação fala que o máximo permitido é 2. Ah, então aquela área está super contaminada. Ah, eu chego à conclusão que ali tinha 1 ppm de chumbo, mas a legislação permite até 2. A área tem poluente? Tem, mas está abaixo do máximo permitido pela legislação. Então, aquela área legalmente não está contaminada. Mas, professor, ela tem contaminação? Tem sim. Mas o limite estabelecido pela contaminação, pela legislação, é um limite que, a partir dali, os danos causados ao ambiente estão tão grandes que você tem que fazer alguma coisa. Até ali, os danos são mínimos e a gente pode desconsiderar. Eu participei de um grupo, infelizmente não foi adiante, mas que foi organizado pelo órgão de proteção ambiental de São Paulo e de Minas Gerais junto, onde que eles queriam estabelecer limites máximos para solos típicos de São Paulo e típicos de Minas, porque hoje a legislação é para qualquer tipo de solo, e eles queriam fazer isso em função do tipo de solo específico. Se tinha mais argila, mais areia, mais silt, mais matéria orgânica e etc. Né? Principalmente características físicas. E a gente ia fazer uma série grande de testes ecotoxicológicos para saber, em cada tipo de solo, como se comportava cada poluente e qual o dano que ele ia causar para uma série de organismos. Então, tinha instituições do Brasil inteiro, fazia parte também, só que, infelizmente, esse projeto, por falta de dinheiro, não foi adiante. Tinha até pessoal da Alemanha e de Portugal envolvido nesse grande projeto. Eu cheguei em uma reunião em São Paulo, mas acabou, por falta de dinheiro, não dando certo o projeto, né? Mas a ideia continua lá em São Paulo, a CETESB continua com essa ideia, só que o problema é dinheiro. Professor, quais são esses limites, esses valores limites, né? São os valores estabelecidos por lei em vigor em alguma região, né? Aqui em Curitiba, a gente ainda tem em vigência o decreto 1190 de dezembro de 2004, que nesse decreto tem os parâmetros máximos de referência para a qualidade do solo e água subterrânea. Porque quando eu contamino o solo, a contaminação pode ir para a água subterrânea. Então, normalmente a legislação vem junto os dois,
tá? Aqui, inclusive, tem um hiperlink para vocês. Só uma história interessante. Assim que saiu o decreto, eu já comecei a mostrar em sala de aula. E uma vez eu estava num curso de especialização em gestão ambiental, e um aluno levantou, ele era da prefeitura, professor, eu fiz parte da elaboração desse decreto. E eu, pô, que legal, e por que vocês fizeram? Primeiro lugar, porque a gente estava com problema de poluição do solo em Curitiba e não tinha nenhuma lei estadual ou federal. Vocês se lembram que eu falei numa das primeiras aulas, o princípio da hierarquia das leis? Então não tinha nenhuma lei, a gente tinha que fazer algo. Daí eu perguntei, mas qual que era esse problema? Posto de gasolina, professor. A gente estava com casos seríssimos, inclusive de explosão dentro do solo de posto de gasolina. Né? Então, eles fizeram um decreto baseado nas leis americana, alemã e holandesa. São Paulo também fez isso, tá? Inclusive, eu acompanhei todo o processo de São Paulo para saber como eles fizeram aquela lei de São Paulo, tá? Mas hoje, alguns anos depois, saiu a resolução CONAMA 420 de 2009. Ela teve alguns adendos, mas em si ela continua a mesma, que dá parâmetros para você considerar um solo contaminado ou não. Então, eu vou lá, faço uma série de análises de solo, se um parâmetro está acima do que eu determinado como máximo na 420 de 2009, aquele solo é considerado contaminado e a gente tem que fazer alguma coisa. E se as leis não falarem sobre um certo contaminante, professor? Se não tiver uma lei disponível, não... Hoje temos uma lei nacional, né, que é a resolução CONAMA 420, mas se eu tiver um poluente que não tem na legislação, pode acontecer? Pode. E já aconteceu comigo, pessoal. Eu estava dando assessoria a uma empresa e no processo produtivo eles tinham vanádio, metal pesado, extremamente raro e caro, né? E acabou poluindo o solo com vanádio. E daí? Como que nós vamos fazer? Fui lá na legislação, não tinha nada de vanádio. Nada. Era na região metropolitana de Curitiba, mas no município não tinha nenhuma legislação, no estado também, e não tinha a resolução 420 ainda do CONAMA. Isso foi antes de 2009. Daí, o que eu fui fazer? Eu deixo assim, de qualquer jeito. Não. A gente tem obrigação ética de procurar outras legislações, né? Eu fui estadual, federal, não tinha nada, e daí eu fui procurar o que outras legislações de outros países falavam sobre aquilo, né? No caso do vanádio, eu não achei nenhuma legislação, procurei na legislação americana, holandesa e alemã, e não tinha vanádio também. Então eu acabei colocando lá, fazendo um método para estimar uma média máxima que a gente poderia ter através de um tratamento estatístico, né? E a gente estava seguindo aquela média para não ultrapassar aquilo nunca, né? Mas a gente tem a obrigação ética de, se não tiver o poluente que a gente está estudando, naquele caso não tiver na legislação, a gente tem que procurar outra para ter um ponto de apoio. Não pode deixar assim de qualquer jeito. Então, se os valores que a gente encontrou na nossa área contaminada ficarem acima dos valores da legislação, o pessoal, aquele solo é contaminado, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos voltar aqui à nossa aula. Pronto, só tem o André e a Solange aqui, o resto já desistiu, né? Vocês ainda estão aí, André e a Solange? Ou só está o Avatar ali também? Não, estou aqui, prof. Não é só o Avatar, não. Cada aula que passa tem menos alunos, né? Mas tudo bem, vamos fazer o quê? Paciência. Eu entendo que vocês estão, a Solange está aí também. Eu entendo que vocês estão cansados, mas a gente tem que
Vocês entenderam, né? A gente tem que insistir, né, pessoal? Então, o importante é que a gente tenha um método para determinar se há área contaminada ou não. E esse método de avaliação preliminar, indo com uma inspeção na área, fazendo um histórico da área, etc., e só depois indo para a avaliação confirmatória, é um método muito bom, que nos dá uma segurança muito grande e nos evita gastar tempo e dinheiro à toa. Só para vocês terem ideia, uma análise de um metal pesado em uma amostra de solo está em torno de R$ 100. Tá? Então, não é tão simples assim. Então, se a gente chegou à conclusão que tem avaliação ou que tem contaminação através da avaliação preliminar, vamos fazer a amostragem e vamos levar para o laboratório. Semana que vem a gente vai ver como faz análise, principalmente de metal pesado, que é disparado o maior caso de poluição do solo. Tá certo? Andréia, Solange, as sobreviventes. Alguma pergunta? Certo, prof. Nós vamos ter laboratório, prof, assim, tipo, semana que vem, para analisar ali aquele nosso riozinho que não é poluído? Eu gostaria, mas até agora a Uniandrade ou o William não falou nada. A minha impressão é que ainda está fechado tudo lá, tá? Porque nós fomos na aula de laboratório, foi terça, né, Sol? Nós fomos, fui eu, a Sol, a Bruna, o Felipe, fomos acho que em 6, A de biotecnologia. biotecnologia. Nós fizemos o processo de fermentação, fizemos um iogurte natural. Estava muito boa a aula. Biotecnologia não é aquela que tem também sétima e oitava junto? Acho que não. Só Não? estávamos nós e eu acho que uma aluna nova. Não, Não é nem- eu acho que é o sétimo e oitavo juntos. Mas até agora não foi solicitado nada, eu acho que foi aberto uma exceção para essa matéria. E que eu saiba, nenhuma outra matéria foi. Porque a situação ainda não está boa, sabe? A situação ainda está complicada. Então, assim, o provável, agora eu tô dando a minha impressão, tá? Isso daqui não é a voz da Uniandrade, não é a voz da coordenação, tá? Deixando bem claro. O provável é que a gente recupere essas aulas práticas começo do ano que vem. Mas a situação... Importante, né? Eu acho tão importante, eu gosto tanto do laboratório, e realmente parece que abre, assim, o que foi falado é uma coisa, no laboratório, ali você fazendo nas amostras é outra coisa, né? Eu concordo inteiramente com você, André. Eu queria pelo menos a nossa aula de ecotoxicologia de água fazer, pelo menos essa aula, tá? Pegar a água do Rio Barigui, levar para o laboratório, trabalhar com sementes. Eu pelo menos essa aula eu queria fazer. Vamos ter 5 aulas, eu acho que com a prof de biotech, então eu acho que daí eles vão encaixar. Daí, tipo. Eu não sei. Até agora ninguém me falou nada, tá? Então eu tenho a impressão que a gente vai fazer no começo do ano que vem mesmo, porque a gente já está em 5 de novembro, né? Daqui a pouco já é prova, inclusive. Daqui 3 ou 4 semanas é a prova. Mas assim, eu não tenho nenhum problema no começo do ano que vem a gente ter umas aulas extras para fazer isso. Eu não tenho nenhum problema. E se a coordenação, se a Uniandrade liberar e a coordenação me solicitar, eu também não tenho nenhum problema, tá, Andréia? Eu também, eu vou do mesmo jeito, mesmo que tenha outras matérias, eu vou, porque eu gosto muito do laboratório, eu quero aprender mesmo. Mas, André, vamos fazer assim? Eu proponho agora, independente de qualquer coisa, se a gente não conseguir fazer esse ano, eu prometo para vocês, nem que a gente vá num sábado, parou um pouco aqui, se a gente vai num sábado de manhã fazer coleta e fica lá fazendo, pode ser? Pode, eu vou, tô dentro. Com Eu certeza a também, Sol tô também dentro. vai.
Eu também estou dentro, tá? Eu me proponho, de graça, sem ganhar salário a mais, hora extra, nem nada. A minha ideia é vocês. Vocês sabem que eu adoro vocês e que eu quero que vocês sejam os melhores profissionais possível, né? Então combinado, prof. Combinado. Então, se não der nem ano que vem, ó, está sendo gravado. Eu me proponho, o Klaus está se propondo, pelo menos a aula de ecotoxicologia da água, aquela que a gente pega com sementes e tal. A gente pode fazer também uma aula de microbiologia da água do Rio Barigui e tal. Pelo menos a aula de ecotoxicologia a gente faz, nem que seja num sábado. Tá? A gente solicita lá para abrir no sábado de manhã, vamos lá, fazemos coleta, juntamos a turma, daí no sábado de manhã dá para juntar a turma da manhã e da noite, né? Então. Sim. E quem tiver interessado vai, né? Não é isso? Então, tá gravado, inclusive. Promessa do professor Klaus, né? Se não tiver nenhuma outra opção, a gente vai fazer no sábado, começo do ano que vem. Tá bom? Vamos sim. Ok. Tá certo, já um compromisso, e não é compromisso político, viu? É compromisso de professor. É diferente de compromisso político. Tá bom? Ai, professor, eu não sei você, mas o que tem de gente que se candidatou a vereador, né? Assim, no meu Face, promete e faz, a Sol tá falando ali. O professor Klaus faz. Mas eu tô achando até estranho, né? Eu acho que estão achando que é carreira mesmo, profissão, né? Vou ser vereadora, né? Tipo, não é uma coisa assim, eu não sei, não posso falar, né, de cada um. Mas uma coisa que você, não, eu quero realmente fazer. Acho que tinha que ser exigido um curso político, alguma coisa assim, um pouco de sociologia, uma coisa assim mais para a pessoa se candidatar, né? Agora, por favor, me envergonha olhar aquele horário político. Que Eu não nojo que é. olho o horário político, sendo bem sincero com você. Eu tenho um candidato para vereador agora, que é uma pessoa. Eu não conheço tão bem pessoalmente, mas o trabalho dele, que é um comerciante, por incrível que pareça, é o Paulo da Fígaro. Fígaro é uma loja de livros usados. E eu frequento essa loja desde a minha juventude, 15, 16 anos de idade. Imagina, eu estou com 51. Essa loja existe há muito tempo. E o Paulo da Fígaro é uma pessoa que, por iniciativa própria, com dinheiro próprio, ele conserva a cultura aqui em Curitiba, principalmente livros, fotos, a memória de Curitiba. E eu conheço o trabalho dele há 30 e poucos anos, e eu sempre admirei o trabalho dele. Inclusive, a plataforma dele é mais voltada para memória, cultura e educação. E esse cara eu confio. Então, eu vou votar nele. Para prefeito. Eu vou votar no Greca mesmo. Pelo menos ele faz asfalto. Mas você sabe que tem história por trás disso, né? Porque a família do Greco tem uma das maiores ele tem a empresa. É que ele tem uma empresa que asfalta, né? Então você começa a ligar com né? Mas pelo menos, olha, prof, sabe que no tempo do Fruit, eu estou me estendendo um pouco, a aula já acabou, mas o tempo do Fruit... Eu até vou parar a gravação parar aqui. de gravar. É isso.